Quero agradecer e em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, o privilégio que Ele nos oferece de estarmos aqui na província eclesiástica do Zaire, região eclesiástica Pastor P. Afonso Botage, para realizarmos aqui esta visita pastoral, onde englobamos a realização deste seminário metodológico sobre a administração eclesial tucuista. Por isso, quero, meus amados bispos auxiliares, queridos membros do Corpo de 24 Anciãos, do Episcopado, caros reverendos pastores, queridas mamães, a direção do Conselho Central da Mulher e valorosos jovens, a direção pastoral juvenil central, de criança e também a querida direção pastoral da província eclesiástica do Zaire, das mamães das duas províncias que constituem a região eclesiástica Pastor P. Afonso Botage e ao nosso representante da província eclesiástica de Cabinda, que eu não citei ainda. Quero, com estas palavras, convidar-vos, em primeiro lugar, à leitura bíblica, depois passaremos na aula propriamente dita. E eu vou fazer a leitura no capítulo 6 da segunda carta à Igreja de Coríntios, capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, até ao versículo 10. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, à direita e à esquerda, em outras versões, para o ataque e para a defesa, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém. Amém. Oremos. Glorioso e eterno Deus Pai, quero neste momento agradecer a sua infinita misericórdia, que sempre tem concedido a seus filhos e filhas, mesmo não merecendo. Estamos aqui pela sua vontade, andamos quilômetros, atravessamos rios, subimos montanhas, descemos montanhas, mas pela sua boa vontade. Todos estamos aqui completos e também, certamente, que aqueles que ficaram pelo caminho vão chegar em paz, segundo a sua boa vontade. Por isso, esteja conosco nesta abertura, para que tudo quanto for aqui desenvolvido durante os 4 ou 5 dias da nossa permanência tenha, acima de tudo, a sua poderosa mão, para que possa controlar todos os espíritos e que tudo possa ser alinhado para o progresso e desenvolvimento da sua obra. Esteja conosco, eterno e glorioso Pai, porque por isso me enviaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como
perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Igreja de Cristo. Agora sim, vamos começar com a nossa aula que me foi encarregue a apresentar. E o nosso documento que vamos apresentar está estruturado da seguinte maneira: temos uma introdução, desenvolvimento, alguns itens que falam sobre alguns aspectos da administração, da organização, e depois teremos a conclusão. A Deus Pai, nosso Criador, pastor e protetor das nossas almas, a Ele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, dou glória e louvores de eternidade a eternidade. O mundo avança em alta velocidade. Acontecimentos não param em surpreender os humanos. As tecnologias, de acordo com a ciência, continuam a marcar os novos tempos. A Igreja não para na sua missão tridimensional, na terra onde está o campo que lhe foi comissionado a cultivar e a lançar nele a semente santa da salvação. Vivemos, sem dúvidas, momentos de grande estresse e perturbações, onde as organizações humanas são postas à prova diariamente. Desafios nos são impostos. Certamente que, se a Igreja não acompanhar o ritmo e pondo-se diante destes tremendos desafios, ela pode perder o terreno a favor de outras forças negativas, que são as forças das trevas. A busca de respostas para os problemas do nosso tempo, sem sombras para dúvidas, tem se constituído em grandes desafios e às vezes obstáculos a transpor se quisermos ter sucesso e não sermos engolidos pelas perturbações e mutações que o mundo está sofrendo. Sabemos que estes acontecimentos fazem parte das profecias que deveriam se cumprir no nosso tempo, no tempo de Deus, segundo a sua própria presciência. Assim, não deixo de agradecer, nesta minha parte introdutória, a organização deste importante evento, à Igreja de Nosso Senhor Cristo no Mundo dos Toquistas, a Província Eclesiástica do Zaire, a Região Eclesiástica Pastor Afonso Botage, o acolhimento que nos tem concedido desde que chegamos, eu e a comissão que me acompanha nesta região. Nós agradecemos. Não deixo também de enaltecer de igual modo as nossas autoridades governamentais desta província, mas também a administração do governo local, pela vossa colaboração institucional que tem reservado à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo e ao seu líder espiritual, para comunicar à Igreja que esteve comigo durante bons minutos, o nosso governador provincial do Zaire veio mesmo a propósito de Mbanza com até aqui, são mais de 300 quilômetros, para vir nos receber e transmitir-nos uma mensagem de amor, uma mensagem de, digamos assim, institucional, mas também palavras sábias que encerram a nossa parceria, mas também como filho desta terra e como também conhecedor da história da Igreja de Toquista. E disse que poderia estar conosco
e por isso mesmo fez 300 quilômetros, acordou muito cedo, de madrugada, para vir, mas por ter hoje mesmo uma outra tarefa, virá à província uma delegação enorme de ministros e outros responsáveis para o lançamento da pedra para a construção do aeroporto internacional de Mbanza-Kongo. Então fez com que ele regressasse agora mesmo, depois deste encontro, para receber essa delegação e assim providenciar as condições para o lançamento da pedra, mas deixou-nos palavras muito boas e ele falou das prisões dos membros da igreja aqui, ainda pela pilha de DGS. Eu vi e acompanhei aqui, embora ainda nenhum eu vi. Então, nós agradecemos. E encarregou o administrador municipal a acompanhar tudo que a igreja puder necessitar, de acordo com as capacidades do governo, poder também ajudar. Isso, agradeço. Eu agradeço em nome daquele que me ungiu e consagrou para a sua missão e peço a Ele que vos abençoe a todos, que vos conceda saúde física e espiritual e sucesso na difícil, mas gratificante tarefa que tenha a de levar o vosso povo à felicidade tanto adiada. O tema que me foi proposto nesta aula de sapiência é os desafios da capacitação para a inovação e modernização da administração eclesial do Cristo, o qual agradeço no fundo do meu espírito. Desenvolvimento. Estimados e honoráveis membros do Corpo de 24 Anciãos do Episcopado, reverentíssimos bispos auxiliares, estimados reverendos pastores, respeitáveis mamães da direção do Conselho Central da Mulher, caríssimos representantes das tribos de Israel, valorosos jovens da direção pastoral juvenil central do Conselho Central da Criança, ilustres representantes das províncias eclesiásticas e paróquias aqui presentes, caros convidados, filhas e filhos de Deus. Um dos grandes desafios que as instituições no mundo enfrentam é certamente o desafio da organização. Aí vem a pergunta: o que é a organização? Primeiro, a administração. A organização pode ter três sentidos: a associação de pessoas que combinam esforços individuais em equipa com a finalidade de realizar propósitos coletivos, por exemplo, empresas, associações, órgãos de governo, entidades públicas, privadas e do terceiro setor. A estrutura de uma organização é representada pelo organograma, um gráfico que mostra seus componentes, suas subdivisões, setores e departamentos. Segundo, também pode ser visto o modo como foi estruturado, dividido e sequenciado o trabalho, abrange o conjunto de procedimentos e processos sequenciados em um flusograma. O que é flusograma? Não queria deixar dúvida nenhuma das palavras importantes que se encontram na minha dissertação, até porque a aula, por isso, dar-me 10 minutos não é possível. A aula, se a pensar, 10 minutos não é possível. O que é um flusograma? É um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informação entre os elementos que o compõem, ou seja, é a sequência operacional do desenvolvimento de um processo, o qual caracteriza o trabalho que está sendo realizado, o tempo necessário para a sua realização, a distância percorrida dos documentos, quem está realizando o trabalho,
e como ele flui entre os participantes desse processo. O que significa, vamos continuar ainda, os fluxogramas são muito utilizados em projetos de workflow, e depois vou explicar o que é isto, o workflow, para representar a lógica interna dos programas, mas também podem ser usados para desenhar processos de negócios e workflow que envolve diversos atores corporativos no exercício de suas atribuições. O que significa workflow? É um termo em inglês que significa fluxo de trabalho, ou seja, o modo como os processos são realizados na empresa, da rotina administrativa até o pós-venda. O fluxograma pode ser definido também como gráfico em que se representa o percurso ou o caminho percorrido por certo elemento, por exemplo, um determinado documento, através dos vários departamentos. Aquela tramitação que se faz, a burocracia da entrada do documento, depois secretariado, depois secretário executivo, depois não sei o que, depois até chegar a outra pessoa. Esta cadeia, esta ligação, esses gráficos devem estar bem interligados com uma lâmpada que acende aqui, mas a fonte que alimenta a lâmpada está distante, mas tudo está interligado. Esta interligação faz com que a lâmpada aqui seja acesa. Esse elemento que falha na nossa administração, tanto da igreja como outras seculares, e por isso temos muitas dificuldades quando temos desligamento, quando não temos essa ligação, quando o fluxograma não funciona como deve ser. A existência de fluxograma para cada um dos processos é fundamental para a simplificação e racionalização do trabalho, permitindo a compreensão e posterior otimização dos processos desenvolvidos em cada departamento ou área da organização. Terceiro, arranjo lógico de objetos e informações da organização, bem como o trabalho, o tratamento que cada um lhe vai dando. Em cada sítio onde o documento passa, há sempre uma opinião, há sempre um parecer, há sempre algo que essa pessoa que recebe diz, e depois passa para outro, até chegar ao topo. Amados responsáveis, se capacitar consiste na organização com a implementação e ou ampliação das competências necessárias, a atuação no contexto dos processos aos quais a pessoa se vincula. Por último, organizar, compreende, atribuir responsabilidades às pessoas, atividades aos quais, atividades administrativas. A forma de organizar esses órgãos chama-se departamentalização, segundo a visão do Fayol. Se nós não conseguirmos criar departamentos competentes, que podem fazer com que a tramitação do documento seja célere, mas também eficiente, nós teremos uma administração também deficiente e muito demorado. Veremos depois um pouco mais abaixo o porquê que pode demorar, de facto, essa tramitação, como vimos e temos assistido ainda ontem, durante a madrugada, vivemos esses problemas. Do seminário. Este seminário tem, sem dúvidas, uma relevância diferenciada, já que o maior desafio do nosso tempo não consiste apenas na aquisição tecnológica, mas, sobretudo, na conferição de habilidades e competências capazes de tornar os recursos humanos ao serviço da organização capazes de responder com as exigências do tempo. Muitos pensam que termos computadores, termos internet, termos aquilo é suficiente. Não somente isso. Não somente isso. Sem a capacitação e formação contínua dos nossos quadros, nossa organização pode tornar-se obsoleta e incapaz de fazer face à concorrência que não deixa imune a igreja nos dias de hoje. Cada pastor, cada responsável
tem de saber que estamos num mundo de concorrência. E se você não conseguir inovar-se, sua igreja ficará obsoleta e ultrapassada. Daí surge uma pergunta que questiona o nosso tema. Como inovar a administração de tal forma que ela se torne moderna? Essa pergunta abre o caminho para a tese que iremos desenvolver, meus queridos responsáveis. Engana-se todo aquele pastor que pensa que a igreja não precisa de uma máquina administrativa competente, capaz e que se renova no tempo. Engana-se quem pensa assim. O pastor deve saber que ele é o gerente principal da organização que se chama igreja. Liderar uma igreja tem os mesmos pressupostos e responsabilidades na mesma dimensão e muito mais ainda que uma empresa no seu modo de funcionamento e geração de lucros. As palavras empresa e lucros colocadas aqui podem assustar alguns que me ouvem e participam desse seminário. O dirigente falou de lucros. Que isso? A igreja precisa de lucros. Porque são capazes de dizer, mas a igreja não prossegue fins lucrativos. Preste atenção que eu vou desconstruir este tabu. A igreja não prossegue fins lucrativos, sim senhor, mas o que entende por lucros? Ou o que é o lucro? Bem, se entenderem que o lucro é só quando há dinheiro ou finanças, podem ter razão na vossa maneira de avaliar a questão. Mas eu não resumo o lucro simplesmente por dinheiro. Ouçam o que Cristo dissera a respeito do lucro. Idem, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, 19. A grande comissão, citada em São Mateus 28, 19, demonstra que Jesus queria lucros. Ele queria multiplicação do número dos seus seguidores. Na parábola sobre as minas entregues aos servos de um determinado senhor, Jesus termina com a seguinte frase: e disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. São Lucas 19, 23, 26. Aleluia. Ainda o mestre vai mais longe para dar-nos a entender o desafio de ser gestor ou pastor do seu negócio. Citamos: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. São Lucas 19, 27. É muito duro ouvir isso, não é? Não é muito duro? Mas é mesmo isso que vai acontecer no fim dos tempos. Pela importância que a pergunta se reveste com relação ao ganhar lucros ou não, pelo gestor da igreja, vamos outra vez para São Mateus para escutarmos com atenção devida o que Jesus disse e que ele quer sobre o seu negócio. Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: não é assim que faz, hein? Quando não conseguiu fazer as coisas, quando perguntam, é mesmo boa? A vista fica vermelha? E começa já a responder muito mal? Você é a pessoa que respondia bem, agora eu respondo mais bem. Já sabe que esse aqui está mal? E como fez esse indivíduo?
Respondeu-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e junto que eu não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu dinheiro com juros. Com juros. Afinal, também Jesus conhecia os juros. Também economista, não é? Não queria desperdício. Tudo que ele colocasse queria retorno, mas com juros. Com acréscimo. Aleluia. Amém. São Mateus 25, 24, 26. Amados, os juros que Cristo quer na sua obra e negócio, que encarregou a cada um dos pastores e servos, é a multiplicação do seu rebanho. Como inovar a administração de tal forma que ela se torna moderna? É a pergunta que suscita a nossa tese. Você, meu caríssimo responsável, tem de saber o que precisa de fazer para que a sua organização, no caso a igreja que diriges, não se torne obsoleta, tal como diz a Escritura, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7, 12. Toda a nova geração vem acompanhada de modificações e inovações. A geração de hoje já não é a geração daquele tempo, 75, 76. É a mesma? Não. Essa geração é nova e também traz modificações e transformações. Estar atento para a organização do futuro é fundamental para se destacar em meio a uma grande concorrência que a igreja hoje deve estar preparada para enfrentar. Por isso temos aqui hoje a internet. Quem está no continente europeu e em outros continentes está a acompanhar o que está a acontecer. Porque há uma nova geração e também traz consigo modificações e transformações. Por isso, pastor, ouviremos um pouco mais abaixo, que ficar parado e estagnado no tempo não vai servir, vai deixar a sua igreja em estado obsoleto. Amados responsáveis, os processos sobre a administração mudaram radicalmente. Automação, robôs, inteligência artificial, etc. A era tecnológica certamente mudou muito os processos de trabalho e formas de gestão. Entretanto, como já havia frisado na introdução, se engana quem pensa que as tendências para o futuro se limitam apenas às questões tecnológicas. Mas, do que ferramentas, habilidades técnicas, o futuro das relações de trabalho está nas pessoas, nos nossos quadros, nos nossos pastores, nos nossos recursos humanos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Se tivermos bons pastores, sagazes, bem instruídos, como estamos a fazer, certamente que eles vão criar as condições tecnológicas. As condições tecnológicas. Mas o pastor não precisa isso, não dá importância. Vai procurar o computador? Não. Mas, especificamente na importância, preocupação e zelo com os colaboradores e relações interpessoais. Aí está, de facto, o desafio das organizações e da igreja do futuro. Quem quer ir mais lá, não somente cuide dos computadores, da internet, mas sobretudo dos quadros, do zelo que você tem com os seus adjuntos e as relações interpessoais. Aqui está o segredo da eficácia e eficiência para o desenvolvimento do trabalho. Seu representante, o pastor, não se entende com o secretário não se entende com o pastor não se entende com o diretor dos ritos, não sei de quê, esta igreja vai certamente estagnar e ficará obsoleta. As organizações consideradas no futuro são aquelas que pensam em frente do seu tempo.
antecipando as mudanças e inovando seus processos, oferecendo respostas aos desafios impostos pelas transformações. Nós somos igreja, fica mesmo assim, isso tem que dar, nós recebemos aquela carta, fica mesmo assim, vamos ser mesmo assim. Quando a PIB nos prendeu, era mesmo assim. Se você sabe naquele dia que entramos na cadeia, era mesmo assim. Você vai matar a igreja? A igreja. Porque em cada momento você tem que olhar para frente, preparar o presente para desafiar o futuro. Estas organizações, onde a igreja, como uma grande organização de massa que se enquadra, tem como base, primeiro, propósitos bem definidos, cultura forte e definida, valorização e cumprimento da sua visão e valores bem definidos. Não podemos estar aqui a hackear ou a vacilar, parece que não sabemos o que estamos a fazer. Se for assim, não podemos conseguir ir para adiante. Devemos estar firmes nos nossos propósitos que definimos, a cultura forte que nós definimos, essa nossa cultura, na valorização e cumprimento da nossa visão e também na visão e valores bem definidos. Os nossos valores não podem ser nunca alienados. Se definimos que são esses valores, temos que estar de facto focados nestes valores. Como resultado, essas organizações possuem equipas que realmente vestem a camisola. Sabe o que significa isso? Vestir a camisola? Não sabem? Não sabem o que significa vestir a camisola? Aquele que, quando é chamado, pronto. Está comprometido. Ele vestiu a camisola? Sporting, sou Sporting, ponto final. Se é jogo para Sporting, eu estou lá. A gritar? A torcer? Se Benfica, é Benfica. Se Porto, nunca a perder, sempre está a gritar? Não é isso? A administração eclesiástica é uma frase que soa diferente, mas a verdade é que ela é o conjunto de atividades desempenhadas para garantir o mantimento e o crescimento da comunidade cristã ou igreja. A administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja que serve. Como vínhamos dizendo acima, a igreja também é uma organização que, perante a lei dos homens, tem que ser organizada em pessoa jurídica, com estatuto, sede, direção e outras exigências legais. Tem uma denominação, patrimônio, regulamento interno e existência física. Não podemos ter uma igreja simplesmente virtual. Tem que aparecer, está onde está? Ali. A administração, assim na terra como no céu. A administração, assim na terra como no céu. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que falam diversas línguas, conforme Paulo, a Igreja de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Aqui está a hierarquia. Está a hierarquia. O próprio Deus criou uma equipa do céu para efetuar uma gestão celestial na terra. E disse mais: da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus 16, 18. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e
concedeu à Igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Efésios 1, 22, 23. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que, absolutamente em tudo, tenha a supremacia. Colossenses 1:18. Na sua organização, a Igreja visível tem de ter seu patrimônio físico, construções, móveis, instrumentos, veículos, telefones, etc., os símbolos, como temos nossos símbolos, sua bandeira. Quando fiz a bandeira a primeira vez subir, quando inauguramos o Complexo Escolar Samuel Gonçalo de Estoco, se eu fosse qualquer que saiu lá com o meu casaco e feijão, por ser líder naquele dia, fugia e mandava regar a bandeira. Bandeira! Você é coisa 5. Ih, bandeira! É bandeira 5. Mas se bandeira? Você fica dizendo, bandeira é proibido. Fez subir bandeira. Vamos ouvir o que vai acontecer. Bandeira! E quem está a dizer que tem um ancião de peso, está a proferir isso. Se você é um líder que se fez sozinho, fica as tripas a tremer. A bandeira está lá, está em todo o sítio, não é? Quer olhar para o futuro? Igreja de Cristo. Brasão, também vemos nossos fiscais com brasão. Papel timbrado, a igreja tem que ter seu papel timbrado. E esse timbre é igual a todos. Cartões de membros, temos déficit nesse momento de cartões de membros, a igreja crescer e a administração está atrás, não consegue responder na velocidade que os membros vão entrando para termos cartões. Há muita gente que tem, milhões que não tem, digo milhares que não têm cartões, mas é necessário termos cartões de membros e credenciais de lideranças. Cada um dos líderes provinciais, paroquial, tribo, tem de ter uma credencial que lhe identifica a função que ele exerce. Não somente o cartão de membro, tem de ter credencial, porque está credenciado. Seus estatutos e regulamentos internos expressam seus poderes, doutrinas e cultura. Acrescenta-se ainda seu capital social e capital intelectual, seus bens tangíveis, contas bancárias e cartão de crédito corporativo. Eu, como líder, às vezes fico em algum momento muito embaraçado, que não tenho o poder de fazer nada sobre tratar algum assunto, sobre finanças. Não tenho direito. Eu não tenho cartão corporativo, não posso ter. Posso morrer com fome, nada posso fazer. Por quê? Deleguei os poderes e fiquei sem nada. A administração eclesiástica tem como objetivo principal promover os subsídios para uma gestão moderna e embasada na legislação do país onde ela se encontra implantada, sem, contudo, perder o foco da sua atividade principal, a expressão do reino de Deus por meio da pregação do Evangelho. O administrador e o pastor devem estar engajados com o corpo e a presidência, isto é, com a liderança, na busca do bem servir, entendendo o que diz Jesus Cristo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. São Mateus 20, 27, 28. O desafio da capacitação para a inovação e modernização da administração eclesiástica do Cristo. O século XXI trouxe consigo aquilo que eu próprio chamaria de cumprimento das profecias. Vocês sabem ou não sabem? Sabemos. Vão ter um dia o telefone no bolso como se fosse caixa de fogo. A falar com alguém que está a milhares de quilômetros. Um
dia vão ver os carros a voar, motorizados a voar. Um dia vão ver aviões a carregar centenas e centenas de pessoas. Já estão a ver ou não? Já. Estão a ver ou não? Já. Mas como que esse mundo é mentiroso? Como que um indivíduo qualquer fala assim? Fala e acontece? Passa dezenas de anos, mas acontece? Palavras humanas? Não. Ah, porque não pode ser Cristo? A modernização da nossa administração eclesial passa não só por capacitação de curta duração, como a que estamos a fazer agora, mas sobretudo na verdadeira profissionalização dos principais responsáveis na gestão da Igreja, conferindo a estes a compreensão sobre a administração que lhes permite delegar as tarefas conforme o conselho de Jetro ao seu sogro Moisés e o sogro de Moisés, relatado em Êxodo 18, 26. Para uma igreja de nível universal como a nossa, é necessário que a função do administrador ou gestor, no nosso caso, o pastor, seja muito bem definida, conforme já me referi atrás e na Sagrada Escritura, sobre a verticalidade hierárquica a nível da igreja. Também há uma banalização na hierarquização da igreja. Tem que acabar. Por isso coloquei o Coríntios 12, 28, para vermos como Deus estabeleceu a hierarquia. Primeiro apóstolo, depois profeta, depois operador de milagre, depois cura, depois não sei o quê. Mas hoje vocês, até um curandeiro manda o pastor. Faz deitar o pastor no chão, também deitou, ele saltar, também ele saltou, ele põe a mão na cabeça, ele faz não sei o quê, também ele fica de sentido. Não, isso é o contrário. O pastor tem de ter autoridade apostólica. A autoridade do pastor é apostólica. Está no primeiro lugar depois vem os outros, estão atrás. Eu disse, a administração no céu, a administração na terra. Deus estabeleceu a partir dos céus a administração na terra. Onde coloca apóstolos, profetas, depois milagres, curas, o resto. E essa compreensão, por isso trabalhei bastante e com muito tempo para trazer isso nessa aula que me pediram. A igreja tocuista tem de deixar esse comportamento de desrespeito ao pastor. Tem de acabar. E nós temos que ensinar isso. O povo não tem problema, o problema é nosso primeiro. Nós temos que fazer respeitar a nossa função. Ou digo, a nossa categoria. Porque nós que vamos prestar contas a Cristo. É você que vai prestar contas ao dirigente. O dirigente é Cristo. A Cristo. A Deus. Igreja de Cristo. Não é possível. O cargo pastoral seja visto como qualquer cargo na igreja. Não pode. Não é cargo de quem vai comprar banana. É cargo de muito respeito, de muita responsabilidade. E essa hierarquia tem que ser. Se a verticalidade na hierarquia não funciona, a igreja está obsoleta. E temos que sair disso. Isso nas organizações tem que ter seminários. Ou não assim? Sim, vai. Sempre na senda da delegação de tarefas, digo, de modo a não tornar pesada a função de pastor como administrador, assim a tarefa da administração encarregue a uma pessoa chamada secretário. O pastor, como administrador titular, não pode pegar todos os trabalhos. Tocar tantas galhetas. É possível? Não. Tocar 2 galhetas, 3 galhetas na mesma boca? Não. Então, essa função, de facto, da administração é delegada a um indivíduo, uma pessoa chamada secretário. Este pode ter seus adjuntos para o melhor exercício das tarefas assim delegadas pelo pastor, ou seja, o administrador titular. Por exemplo, eu, como administrador titular, deleguei a tarefa da administração ao secretário executivo, o
qual chamamos de secretário executivo paroquial, secretário executivo da tribo, executivo provincial, secretário executivo central, isto a nível da sede universal. Até alguns anos atrás, essa função era exercida de forma voluntária por alguns membros, na maioria das vezes sem qualificações profissionais exigidas, mas com disposição, interesse e boa vontade. E isso bastava e viviam todos felizes dessa forma. Refiro-me no tempo dos escreventes. Estamos a compreender? Funcionava ou não funcionava? Funcionava. Muito bem. Não tinham qualquer nada, não tinha nada material. Mas tudo funcionava bem. Não estou a ser saudosista. A importância de termos um secretariado bem organizado. Atendendo à dinâmica dos tempos e da própria igreja, ter um departamento de apoio muito bem organizado e integrado por pessoas competentes e espiritualmente saudáveis pode ajudar e muito na tarefa da planificação, da modernização dos processos tais como arquivos, processos de casamentos, batismos, elaboração de certidões de casamentos, certificados de batismos, de catecúmenos, programação e realização de cultos, atos fúnebres, registros dos recém-nascidos, planificação das atividades, elaboração e colocação da agenda do anunciador titular para o conhecimento público. Por exemplo, quando faço uma agenda, tem de passar ao secretário para que ele possa publicar. Promoção do registro do patrimônio através dos setores afins, promoção dos instrumentos de gestão da igreja, etc. etc. Por exemplo, nesse seminário teremos documentos que serão estudados, aprovados, que servirão como documentos de gestão da igreja. Quem tem de promover é o secretário. E ele tem também de promover o registro do patrimônio da igreja, através dos departamentos próprios. Mas quem tem de ter essa visão, porque é ele que sabe se a igreja está legalmente bem ou não está de acordo com a lei daquele país ou não está, tem que ser o secretário e autorizar o anunciador titular para que possam buscar meios e métodos para poder cumprir com aquilo que é a legislação daquele país. Aleluia? Amém. Um secretariado deve ser composto por um secretário principal e adjuntos, todos emanados no mesmo espírito de promover uma administração eclesiástica moderna, capaz de realizar as tarefas a si atribuídas, sem criar um mau ambiente de funcionamento e articulação com o administrador titular, no caso, o pastor responsável, ou seja, líder. A harmonia no funcionamento do secretariado e sua ligação com o pastor, ou seja, o administrador principal, é de elevada importância, compreendendo bem o seu papel e a sua hierarquia. Atendendo o fluxo de trabalho e demanda crescente, este, assim como o administrador principal, no caso, gestores titulares, deveriam estar ao serviço integral da igreja, tendo a máxima as palavras reclamatórias do apóstolo Paulo aos Coríntios, que eu cito: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi a Jesus Cristo nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos dos irmãos do Senhor e Cefas? Ou sou eu? Isso não significa dizer que vai ficar lá com a irmã da igreja, com o irmão da igreja, a irmã digo, e a irmã com o irmão da igreja, andam aí porque sabe usar muito salame.
porta trancada, porque estamos a fazer trabalho de Deus. Não? A irmã tem que nos ajudar naquilo, mas não fechar a porta, trancando a porta. Não vai ver se organizar tudo aqui. Não? Não, hoje temos trabalho de Deus, hoje não entra ninguém, temos trabalho de Deus. Não? Deixa a porta aberta. Alguém bater para entrar? Você está ficando trancado com a chave, fica lá dentro. É assunto? É assunto. Chama o pastor? Para aconselhar? Estou a falar bem? Quando o pai disse na aula de sapiência, agora ficar com a irmã em casa, fechar o gabinete, gochar? Como que falou, você não viu isso? Não. Deixa a porta aberta. Não bater, sem dificuldade. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem? Ninguém. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o trigo. Porventura tem Deus o cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se outros participam desse poder sobre vós, porque não, e mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos em impedimento algum o Evangelho de Cristo. Por isso mesmo, temos de ligar o poder, senão tem que ser próprio com cartão corporativo. Não vou? Não vou. Quiser tratar assunto, vai na cá? Saca o dinheiro? Conta, mete no bolso? Se fazer isso, por isso disse que ele viu Cristo para começar a aproveitar o nosso dinheiro. Encontramos a tirar o dinheiro? Não é isso? Pode ir à noite, vamos sempre encontrar? Alguém sempre vai te ver. Ele veio para tirar dinheiro na casa automática, com o cartão mesmo da igreja. Amanhã, quando tiver é ladrão? Está a cabo do nosso dinheiro. Ainda que fosse teu cartão, mas como você tem o cartão corporativo, acabou. Bebe. Está estragado? Está estragado. Por isso, é melhor não ter? Não ter. Igreja de Cristo. Pronto. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Amados participantes a este importante seminário, aqui foram elencadas de verdades, de verdadeiras razões de, se possível, termos essas pessoas como domésticos da fé, porque isso traria crescimento da obra de Deus. Como sabemos, para além do exemplo de Moisés, aconselhado pelo seu sogro, Paulo, na organização das várias igrejas por si fundadas, quando não pudesse organizar pessoalmente a igreja,
Paulo delegava esta tarefa, dando instruções claras quanto aos requisitos espirituais necessários para aqueles que devem ocupar os cargos. O administrador alinhado com a liderança cristã, ou seja, bispos, pastores, apóstolos, proporcionam à organização visível religiosa um caminho transparente e seguro para o exercício da sua atividade. Uma igreja forte na área espiritual, digo, seus dons e mistérios operando livre, sem embaraço, e na área administrativa por meio do seu planejamento estratégico, dinâmico e atualizado, colherá resultados de acordo com a visão e missão antes propostas pela Igreja. Nós teremos aqui depois o plano quinquenal, mas se esse plano não encontrar pessoas com visão, vão conseguir interpretá-lo? Não. Vão conseguir? Não. Vai ser um documento, mais um documento para caber? Como organização, a Igreja expressa o seu lado social, pois a mesma estabelecida espaço geográfico e seus integrantes, como cidadãos, possuem deveres, obrigações e direitos. As estruturas e as escrituras nos instruem sobre esta relação com a sociedade, como, por exemplo, estar sujeito às autoridades, e cito, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as que existem foram por Deus constituídas. Romanos 13:1. Todos estes elementos implicam que uma igreja que tem olhos para o futuro e não limitada pelo tempo, se preocupe em organizar melhor o seu secretariado, sendo este o espelho da igreja. Aleluia? Amém. Um secretariado bem organizado é um caminho andado para se atingir a excelência. Se tivermos um secretariado muito bem organizado, é um caminho andado para atingirmos a excelência. Deus, o administrador Mor, quer excelência na sua obra. Claro que há 20 anos para cá, grandes esforços temos levado a cabo, imprimindo dinâmicas antes impensadas, mas tudo depende e dependerá dos recursos humanos disponíveis para a consolidação da obra da salvação. Modelos administrativos, eclesiásticos e visão bíblica. Primeiro modelo administrativo, segundo a orientação que o próprio tempo foi concebendo para esse edifício. A linha A, episcopal. Na forma episcopal, a autoridade reside no bispo. Reside no bispo. Há vários graus de episcopado, ou seja, há variações quanto ao número de níveis de bispos. A Igreja Metodista, a título de exemplo, possui um nível de bispo, somente um nível de bispo. No caso da Igreja de nosso Senhor Cristo no mundo dos cristos, temos 3 níveis de bispos. Qual é? Você sabe, então vamos. Bem, presbiteriano. O sistema presbiteriano do governo da igreja também coloca a autoridade em determinado ofício. Essa autoridade é exercida numa série de concílios no âmbito da igreja local. O conselho ou conselhário é o órgão responsável pelas decisões. C. Congregacional. Esta forma destaca o papel do cristão como indivíduo e tem a igreja local como centro de autoridade. Cada igreja local chama seu próprio pastor, determina o seu próprio orçamento. Entendemos que a administração é um dom de Deus e enxergamos que este dom está entre aqueles que são indispensáveis para o bom funcionamento de qualquer equipa do ministério e principalmente de toda uma igreja. Sem bons secretários, um secretariado muito bem organizado, essa igreja
terá muitas dificuldades. Muitas dificuldades. O ministério de todo pastor será muito mais frutífero e bem-sucedido se ele puder dedicar-se integralmente ao ministério da palavra em lugar de administração. Se ele ocupasse em tratar dos documentos, dos processos, de tudo. Teria tempo de organizar cartas pastorais, tempo de orar, tempo de suplicar, tempo de fazer sermões. Teria? Não. Teria tempo? Não é possível. Por isso é bom ter um secretariado muito organizado e com pessoas competentes e espiritualmente aptos ou saudáveis. Atos 6, 3, 4. A única maneira de um pastor evitar as muitas distrações da vida e permanecer firme durante toda a sua vida e ministério é saber o que Deus realmente chamou o pastor a fazer. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, e não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por surdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominador dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. 1 Pedro 5, 2, 4. Por isso, necessitamos que a equipa pastoral tenha uma pessoa ou mais com esse dom, administrador, ou seja, secretário, que possa tirar toda sobrecarga do pastor no que diz respeito à responsabilidade administrativa. O pastor tem de encontrar na sua igreja uma pessoa com um dom administrativo, um bom administrador, para que você não fique aí distraído a olhar no processo de casamento, a olhar nos arquivos, a olhar nos cartões, a olhar não sei de quê. Você vai falhar? O Mr. Francisco, não falo dele por estar presente, tem mesmo um dom administrativo. Só ver como organiza os documentos. Como ficou muito tempo um tecnocrata do Estado, talvez tenha ainda alguma atitude que você diz, já está bafo. Porque ficou muito tempo como funcionário do César, não é? Mas tem um dom. Cada pessoa tem que aceitar o outro, não é isso? Gosta de escrever. Outras coisas. Paulo demonstra na carta a Tito que não era apenas pregador e ensinador e doutor dos gentios, mas também um administrador eclesiástico de larga visão ministerial. O ofício do administrador é um cargo de responsabilidade e seus deveres devem ser tomados seriamente. A palavra de Deus nos orienta e exorta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Isaías 32, 3. Certo como estou na tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Filemão 1, 21. É importante salientar que, à luz desta palavra, é uma lacuna perigosa que algumas igrejas, por desconhecimento ou por que não dizer, por falta de um administrador que é secretário profissional, cometem flagrantes erros. Concluindo, os desafios da modernização devem levar a igreja a dedicar tempo para capacitar e formar seus quadros para que, com competências científicas e espirituais, possam levar a cabo a tarefa de reorganização da administração eclesiástica moderna, eficiente e modelo para a administração secular. Aleluia. Amém. Nós já ouvimos alguns vereadores da província de Luanda, que vou citar o nome, no nosso tempo, para dizer que nós estamos a copiar-vos. A igreja tocuista é modelo? É modelo. Ouviram isso? E isso não pode nos deixar descansar da sombra, senão trabalhar sempre para aperfeiçoar.
temos vários dons na igreja. Apenas precisam ser lapidados e aproveitados. E bem aproveitados. Muito bem aproveitados. Falei do ministro Francisco, bom administrador. O outro, Francisco Aguiar, é um bom legislador, embora não sendo um jurista. Eu tenho que falar para ele. Na questão do estatuto, não sei de que, é muito bom legislador. Porque cada um tem sempre alguma coisa, um dom. E o pastor da igreja tem que saber aproveitar todos os dons. Em cada momento saber qual é o jogador que pode colocar. Não, porque quando está no banco já não serve. Você sabe que nos últimos 5 minutos tem que colocar esse para marcar o gol? Não é isso? E saltou no banco e marcou. Ou não assim? Será que sabem isso vocês? Compreendem isso? Compreende essa tática do dirigente? Compreende? Não compreende. Como é que eu no banco? Estou no banco. Estou a parar por no banco? Não. Ele sabe na hora certa? Resolve o problema? E todos ficam já, o Sporting ganhou. Os quadros que ocupam essas funções devem estar disponíveis e aptos para aprender. O secretário que nos dias de hoje não se esforça para conhecer ainda que noções básicas de informática está atrasado e deve esforçar-se, ou senão ficará obsoleto. A administração tem como cabeça o pastor, e este delega esta função específica a homens ou mulheres com as competências que são exigidas a um administrador. Somos administradores, gestores dos negócios de Cristo. Devemos criar equipas de administradores administrativos competentes e leais à causa para o êxito de todos os processos. Importa que toda a equipe esteja a trabalhar em sintonia, evitando-se assim os desligamentos que são perigosos para o bom funcionamento da igreja. Equipar essas administrações com equipamentos informáticos que facilitam o exercício do ofício com mais modernidade e celeridade necessárias. O representante não pode esperar o computador vir central. É você, na sua paróquia, procurar contribuir, ter dinheiro, comprar o computador. Você, na província, não pode esperar o computador vir da central. É você organizar a sua igreja, comprar o seu material e equipar o seu secretariado. Estamos a compreender? Não, eu estou na Inglaterra, estou na Holanda, tem que ser a central que vai enviar o computador. Não. Você, pastor, organiza-te, compra o computador e organiza o seu secretariado. Eu não fiz curso de computação, mas eu não gosto de corrigir nesse tempo moderno documento com lapiseira na folha, porque não facilita. Não é isso? Eu gosto de dar o pen grande, coloco no computador e vou. Assim fiquei carne? Não. Fiquei carnal? Não. Eu encontrei pai a mexer no computador assim ficou carnal. É isso? Eu tenho que vos abrir a mente. Amém? Porque muita mente atrasada no tempo. Tenta se esforçar, caminhar. Se Cristo existisse, Jesus existisse no tempo dos computadores, podia usar o computador, só que não era no tempo dele. Aleluia. Amém. Até porque antigamente eu batia máquina de coisa, aquele máquina do... Já esqueceram? Esqueceram? Não, isso nessa mão, puxaram nessa mão. Esqueceram-se já? Não. Então ficou carne? Não. Fizeram ficou carne? Não. Tenta bater máquina já agora como é? Não é? Não. Quando estou próprio a fazer a correção direita,
O que está a me vir, vou colocando imediatamente. Vou tirando aquilo que não quero, coloco o que eu quero. O tempo é, digamos assim, é mais optimizar. O secretário, em vez de administrador, deve estar intrinsecamente ligado ao pastor ou ao bispo, dependendo do nível a que esteja, e este deve ser pessoa com requisitos como profissionalismo, assiduidade, obediência, pacificador, paciente, respeitador das normas, sigiloso, homem de oração, estudioso, motivador da equipa, disponível e honesto. São 12 princípios que o dirigente elencou para um bom secretário e não só para o administrador principal. Espero que este seminário venha a enriquecer cada vez mais as nossas equipas que estão ao serviço da administração, facilitando deste modo o bom funcionamento da igreja, na prestação de contas e outras tarefas que a administração moderna exige. A graça, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E declaro aberto o nosso seminário. Amém.